Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma live. Eu sou Silvia Malamude, psicóloga, trabalho com relacionamentos afetivos. Olha só, relacionamentos afetivos e abusivos. Mas não só. Trabalho com ampliação da consciência em todas as áreas da vida. E hoje, especificamente, eu preciso falar com vocês sobre os danos que trazem o relacionamento abusivo. Porque a gente sabe que tem muita gente que tem esse relacionamento abusivo, que passa muitas vezes por uma história de vida, desde que nasce, a serviço de pais que são narcisistas perversos, são abusivos e com várias nuances do que é o abuso. Porque muitas vezes esses pais têm exigências infundadas em relação aos filhos, com muito pouca empatia, muito pouca conexão com esses filhos, e esses filhos, de um jeito ou de outro, acabam sofrendo abusos. E o que significa abusos quando você nasce numa família abusiva e o que significa abuso quando você tem uma parceria afetiva que faz este tipo de abuso? Pode ser no trabalho, pode ser numa sociedade. Como que fica o nosso cérebro? Então é importante eu relatar para vocês, em primeira instância, que uma das marcas, se não a principal marca da relação abusiva na vítima, é a perda ou a não construção da autoestima. E o que é autoestima? Autoestima é saber que você é uma pessoa possível de ser amada, de existir nesse mundo, que o que você fala é legal. E mesmo quando você fala alguma coisa que não é legal ou que não está contextualizado, não é ponto para você ficar com vergonha ou para você se sentir a pior pessoa do mundo, para abrir espaço para esse temor, ou quando você se expressa, esse espontâneo fica escondido e você já nem sabe ser espontâneo de tanto abuso, de tanta crítica, de tanto cerceamento sobre a sua espontaneidade. Então, a autoestima é o oposto disso. A autoestima é quando você é espontâneo, quando você sabe fazer o teu jogo na vida no melhor sentido da palavra. Ah, não dá para ir por aqui? Eu confio, eu tenho uma autoestima boa, então eu vou desviar desse caminho e vou pelo outro, porque esse outro pode dar certo, mas eu confio que pode dar certo. Então, essa é a questão da autoestima saudável e não da baixa autoestima. Então, o que acontece numa família onde o jovem, a criança, desde cedo até a vida adulta e além, até na velhice, se a pessoa não se cuida, ela foi criada neste ambiente. A gente vai dizer que não existe nesse tipo de criação um trauma. Eu não fiz a coisa certa. Mamãe e papai falaram que eu não presto, que eu não sou uma pessoa boa e que eu faço tudo errado. Não foi um. Foram infinitos. E a gente dá um nome para isso de trauma complexo. Que ele não é pontual, mas ele é estendido para uma vida. É o tempo todo. E o que acontece com essa criança que vira adolescente e que se torna um adulto? Primeiro momento, ela deprime. Nossa, eu não sou amado pelos meus pais. Só que ela não tem esse raciocínio de que não é amado. Ela tem uma sensação, uma memória no corpo. É como se em um segundo, isso é o trauma, ela estava se sentindo ok e, de repente, apaga-se todas as luzes. Todas as luzes se apagam, como se caísse o disjuntor. E essa criança fica num caos, o corpinho da criança num caos, porque ela está sendo atacada por esses pais, com desamor ou com amor condicional. No segundo minuto, as luzes se acendem novamente e ela está no mesmo ambiente, mas ela entende a realidade que ela está de uma maneira totalmente diferente do anterior. E o que ela vai fazer neste ambiente onde ela foi depredada, uma criança? Que tipo de solução essa criança tem para sobreviver numa cena ininterrupta de mal-estar,
de acuamento, de invasão de privacidade e de obrigação de servir a esses pais que nunca estão satisfeitos com o jeito que essa criança é. Com a espontaneidade dessa criança, ela vai ficar o tempo todo sendo criticada, subjugada e julgada. E mesmo, vou falar da vítima também desta família, porque não pensem vocês que a vítima é só o bode expiatório. A vítima também é o filho dourado. Porque o filho dourado, ele também não pode ser espontâneo. Não pensem vocês que ele é o rei da batata. Ele não é. Ele não é o rei. Porque ele está missionado a ser perfeito. Imagine você missionado a ser perfeito. Quer dizer, os seus erros não são vistos. Então, não existe limite possível para essa criança. Essa criança pode psicotizar totalmente. Ela pode ter dificuldade com limites 1000%. Ela pode ser um adulto tirano que nem os pais 1000%. Ela pode perceber o mal-estar, tomar consciência e ter um vazio enorme porque não aprendeu quais são os limites, assim como a vítima, a criança que foi o bode expiatório, ou a criança invisível, ou a criança que faz a interface entre todos. Ninguém aqui foi visto. Então, todos vão ter problemas com limites, ou excesso de limites ou avanço de limites. Muitas vezes, esses filhos dourados entram em adição de álcool, de drogas, porque é insuportável ficar misturado simbioticamente com a mamãe, sendo o ouro da mamãe ou do papai. Então, e assim como é difícil demais ser o bode expiatório, ser a vítima de uma família abusiva. Mas aqui eu quero falar um pouco das consequências cerebrais do que pode acontecer no cérebro dessas crianças. E quando eu falo dessas crianças, eu vou falar, vocês pensem também na vida adulta quando a pessoa está num relacionamento abusivo. Eu vou especificar aqui dessas crianças, mas eu vou fazer também uma fala específica do mundo adulto quando as pessoas se relacionam com predadores emocionais. Essas crianças, nesse caso que também se estende para o mundo adulto, o que vai acontecer com elas? Vão ser pouco espontâneas, vamos pensar nessas vítimas, pouco espontâneas, porque elas vão viver pisando em ovos, sem saber como e quando vai cair um raio, um terremoto, um mau humor, uma tempestade no ambiente delas. Elas não têm ambiente seguro. E ambiente seguro é o que eu falo dessa sensação de plenitude, de estar tudo bem. Elas não passam por esse lugar. E o que acontece com o corpo dessas crianças durante esse trauma estendido de uma vida inteira? Eles vão estar o tempo inteiro ativados na sobrevivência. Cortisol lá em cima, hormônio do estresse. Vão gastar toda a dopamina, a serotonina possível. Tendência depressiva, sempre, infelizmente. Por quê? Porque não tem lugares de êxtase. O êxtase é um olharzinho breve de que está tudo bem nesse segundo, no próximo segundo pode estar mal. Então, não existe um lugar de relaxamento para essas crianças e para esses adultos que viveram nessas famílias. E eles vão ser, os adultos, as vítimas, os bodes expiatórios, eles vão ser os agradadores. Porque eles não sabem ser eles mesmos. A função deles é se especializarem de uma maneira superior à maioria de como agradar as pessoas que estão à volta. Mas junto com isso, vem a culpa enorme de que até quando cai um lápis na sala de aula do amigo, a pessoa vai levantar porque a culpa é dela. Para vocês verem o estrago, a extensão do dano. Então, são pessoas que têm muito pouca conexão, na maioria das vezes, com o senso de si mesmo, e eles estão vestindo o personagem para proteger a sobrevivência, para não enlouquecer. Então, eles têm um personagem
que cuida desse eu interior sendo serviçal. Então, essa personagem cuida de todo mundo para proteger essa criança que não foi vista. E aí, o processo de cura emocional, de terapia, é olhar para essa criança sem rejeitar essa criança. Porque a gente tem outras instâncias que pode até rejeitar e pode falar assim, você não presta mesmo, porque é o que a mãe e o pai falaram. Esse aqui que está a serviço também pode estar protegendo. Então, existe uma possibilidade de conversa com os diversos aspectos que iniciaram essa jornada para proteger esse ser que não pôde ser expandido. Então, a jornada terapêutica é expandir esse self e romper com esses véus ilusórios que existiram de fato. Existiu e existe, até em muitas situações, esses pais. E eles não vão mudar, eles são pais doentes. E existe este eu criado, que é um eu que só agrada. E existe uma criança aqui que não aprendeu a andar de bicicleta, que não aprendeu a se divertir. Que a diversão é quando o outro se sente agradado, mas ela ainda se sente culpada porque alguma coisa pode acontecer, então ela está sempre em vigília. Tá? Como que fica o cérebro dessa criança? Muitas crianças têm o cérebro, tanto o filho dourado como o filho que é a vítima, que é o bode expiatório, eles podem ter um cérebro embotado. E aí eu vou falar para as vítimas adultas também desses predadores. Por que fica embotado o cérebro? Não tem um raciocínio total, porque ele está setorizado em uma função, que é agradar o outro e se aliviar da culpa. E cuidar para não ser espontâneo. Não dá para ser espontâneo. Que é a expansão da vida, a espontaneidade. Vocês concordam? Então, os circuitos cerebrais, eles estão sim danificados, eles estão moldados nesse padrão de funcionamento. Então, aqui, por isso que eu gosto muito da terapia de EMDR, porque a gente cria novas sinapses aqui. E existe todo um processo para fazer isso, daí para você criar, é como se você fizesse uma ginástica e fosse desenvolver uma musculatura que está atrofiada. Só que a gente tem neuroplasticidade, vai desenvolver. 100% de certeza. Esse cérebro, ele vai desenvolver o que ele já tem aí dentro, mas que está atrofiado. E que a gente aqui, de uma maneira mais simplista, só que não, a gente se traduz em autoestima, autoconfiança e poder, por conta disso, de dizer não quando precisa dizer não. E de ser quem a pessoa de fato é. Mas, para isso, ela vai precisar se conhecer os próprios gostos, conhecer os próprios limites, e aí é uma jornada de desenvolvimento dessa área cerebral, junto com o acolhimento terapêutico, certo? E hoje eu separei agora, eu espero que tenha ficado bem entendido para vocês essa parte da infância para a vida adulta. Como que as pessoas funcionam e como que o cérebro ele fica viciado, padronizado nesse tipo de funcionamento. E claro que ele vai deprimir a pessoa, porque a pessoa não consegue ser expansiva. Alguns filhos, e não poucos, que são os bodes expiatórios, como eles precisam muito agradar os pais, então eles se superam, isso é muito interessante. Eles se superam em inteligência e se dá bem no mundo. Olha que interessante. Alguns outros são muito escrachados e eles não conseguem fazer isso. E aí eles são literalmente a porcaria da casa, o que não presta da casa, e eles não conseguem isso. Outros conseguem e são grandes ícones de inteligência, porque eles vão servir esses pais também. Então depende da demanda desses pais, se eles precisam de filhos, e esses filhos que são bodes expiatórios, 99,9% das vezes, eles são os que despertam, que percebem a trama. Se eles não deprimem de uma maneira perigosa ou psicotizam, que é uma possibilidade, mas não tanto quanto dos dourados,
eles vão para a hiperinteligência. Porque eles vão também alimentar esse narcisismo dos pais pela hiperinteligência. E eles vão se dar muito bem nas áreas que eles escolherem, porque os pais vão falar desses filhos na plateia. Nos bastidores ainda esses filhos vão ser eternos devedores. Eles não vão mudar a conduta com esses filhos, mas eles usam esses filhos para se auto-enaltecerem falando desses filhos. E esses filhos também se alimentam dessa fala dos pais, mas se sentem eternos devedores. E, pasmem, não se sentem totalmente aquilo que eles de fato são e que todo mundo enxerga eles. Eles se enxergam como fake, sabe aquelas pessoas que são pessoas, está me fugindo o nome agora, muito boas, mas que elas acham que elas são falsas, que elas não são aquilo que elas de fato elas são. Porque é tanta bomba em cima dessas pessoas que elas não conseguem validar quem de fato elas são. A autoestima ainda está lá embaixo. Eu me lembro de um paciente que eu tive que ele foi fazer um mestrado e depois um doutorado fora do Brasil, que já é mais difícil porque é em outra língua. E na hora que ele foi fazer o doutorado, ele falou assim, não sou eu não valho tudo isso daí. E ele me ligou desesperado lá de longe, falando assim, como que eu vou conseguir fazer o meu mestrado, doutorado, não me lembro direito, se eu sou falso, se eu tenho, eu não sou tudo isso daí. E aí a gente fez um trabalho que ele literalmente, ele lembrou de quem ele é, e ele escreveu e contou para ele, se olhando no espelho, falou assim, eu sou isso, aquilo, aprendi inglês, eu falei, eu sou tudo isso daí, eu posso, eu mereço. E ele contou para ele, e aí sim ele afastou essas crenças implantadas neles, e ele pôde ser ele mesmo, com louvor, com orgulho, e foi reconhecido por aquilo que de fato ele é. Então, esse pessoal que é vítima tem que trabalhar essas crenças negativas implantadas, e definitivamente colocar de lado. Esse meu paciente, ele estava no processo, ele venceu super bem esse processo. Eu acho que um dos pontos de virada foi essa escrita que ele fez, mas isso é o caso dele específico. Mas isso daí é 100% possível. Então, é retirar essa rede neurológica que fica aqui transitando no cérebro, porque a gente é um organismo vivo. E ele pôde se validar. Então, eu estou contando essa história para dizer quais são os caminhos neurológicos que a pessoa segue por conta de muito abuso de pais narcisistas perversos / psicopatas. Muito bem. Agora, espero que vocês tenham entendido e visto que é possível redimensionar a rede neurológica e que muitos ficam embotados, não conseguem nem raciocinar direito, que já estão nessa dimensão da menosvalia que embota a mente, tá? E outros vão para hiperinteligência. Olha que interessante, né? E esses daí ainda tem que tomar cuidado porque a maioria deles deve dinheiro para esses pais, que nem deve, né? Às vezes os pais são milionários, mas os filhos devem devoção e presentes e tudo, porque eles se sentem culpados e os pais emanam isso. E continuam insatisfeitos com tudo o dinheiro, tudo que os filhos dão. Então, para fazer essa libertação neurológica, espiritual e de alma, existe um trabalho muito importante e eficiente e efetivo, que dá para acontecer. E gera cada vez mais lucidez e potência. Muito bem. Agora eu vou falar para vocês do ponto na relação entre adultos, que eu volto a dizer, pode ser no trabalho, pode ser na vida afetiva, pode ser num clube, pode ser numa associação. E você, de repente, engata com um abusador. E difícil de desengatar. E às vezes você nem percebe e ele te pega em lugares onde você vai se autodestruindo, destruindo a sua autoestima cada vez mais. Se você tem um pontinho frágil em você, esse abusador, ele vai pegar um bisturi, sei lá o que ele vai pegar, ele vai alastrar e vai fazer uma chaga enorme até que todo o resto que você tem de identidade, de autoestima, vai para o saco, acaba.
modo de dizer, não acaba nunca. Retrai. Lembra que eu falei? Ele diminui, ele passa a não ser utilizado mais. E vai se embotando. E o que vai crescendo é a baixa autoestima, a dificuldade, a insegurança. Então aqui eu anotei alguns tópicos sobre esses mecanismos de depreciação e de acuamento e que os abusadores costumam fazer. Mas a gente já ouviu falar muito disso. Eu sei que vocês que pesquisam sobre abuso emocional, muitos conhecem, muitos não conhecem os detalhes. Eu vou falar aqui para vocês alguns detalhes, alguns focos, exemplificando o que pode acontecer e que situações que isso daí ocorre. E como que o cérebro vai ficando, tá? Então vamos lá. O que em primeiro vai acontecer na relação afetiva quando eu falo afetiva predadora, né? Que a gente pode ter uma ilusão que afetiva é afeto e tal, né? Então isso é só uma partezinha mínima, que nem papai e mamãe faziam com as crianças. Então, a gente vai pensar logo de início o que esse predador ele vai fazer. Eu vou falar ele, mas pode ser qualquer gênero, qualquer escolha afetiva e qualquer relação. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o isolamento da pessoa. Então, a gente pode até pensar, ampliar isso daqui para seitas. A gente já ouviu tanto falar nas seitas. O que é seitas? A característica das seitas. Isolamento. Só esse grupo e esse grupo é isolado. Então, quando você fala com outro, é melhor até você dormir aqui. Porque você fala com o outro, você pode... Isso daqui é subtítulo, você pode ser contaminado pelo outro. E nós somos os escolhidos. Então, essas seitas, o que eles falam, eles excluem a pessoa da sociedade. Então, você até participa da sociedade, mas como um zumbi, porque o correto é o que está dentro da seita. Então, o isolamento, ele faz... a pessoa cada vez mais ficar dependente do guru. A pessoa ficar cada vez mais dependente da relação afetiva, que ele se torna um guru. Porque você não tem com quem trocar e pouco a pouco ele vai ser a pessoa que entende a realidade e não você. Então eu me lembro vou dar um exemplo aqui, de uma moça, uma história bem dramática, muito dramática, que o rapaz, todo maravilhoso, todo poderoso, ele se intitulou de um ser transcendente, curador, que vê coisas. Eu não estou desqualificando essas pessoas. Eu acho que essas pessoas até podem existir, mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre o enaltecimento dele por si próprio. E como que essa moça, ela entrou nesse enaltecimento. E ele se encantou, e encantou essa moça de um jeito que ele levou ela para morar numa espécie de sítio e ele continuou morando numa cidade vizinha. Pasmem. Esse rapaz aqui, ele falava o tempo todo para essa moça que ela não estava pura, que ela estava suja, que ela tinha que ficar em casa, dava uns banhos para ela e tal. E nesse meio tempo, ele... transava com ela, obviamente, ela ficou presa, teoricamente, e sim, presa com esse guru, isolada e, pasmem, tendo filhos. Até chegar no sexto. Quando chegou no sexto filho, ela com pouca comida, se sentindo suja, acreditando naquela loucura, ela despertou. Quis ir para a vida. A mãe vinha, de vez em quando a mãe dela vinha e ficava enlouquecida com o tipo de criação que estava tendo. E ele levava os filhos e nem queria que esses filhos estudassem. Isso aqui no Brasil, numa situação isolada. Não queria nem que os filhos estudassem, queria que os filhos ajudassem ele naquilo que ele estava fazendo e ganhando dinheiro, porque tinha um monte de gente que ele também era guru. Bom, eu não preciso contar para vocês, mas eu vou contar que essa moça com 6 filhos, sem dinheiro nenhum, porque ele não permitiu que ela tivesse dinheiro nenhum.
6 filhos. Imaginem vocês, o que eu vou fazer com 6 filhos? Isso daí é uma dica para as pessoas que falam, eu tenho 6 filhos, eu dependo dele. Se eu sair, eu vou estar comendo capim, né? Como que eu vou fazer? Se você tem um grito pela sua liberdade, você é próspera. Você está agindo em nome da vida. Essa moça, com 6 filhos, ela começou a fazer um tipo de um artesanato local, que eu não vou identificar aqui. E ela começou a vender. E ela resolveu vender pela internet. E ela resolveu pedir a separação desse cara, que enlouqueceu. E que quis de todo jeito colocar ela de volta para dormir, para ficar sonambúlica. Só que ela não podia desver o que ela viu. Uma vez que a pessoa viu, ela viu. E ela começou a ampliar o negócio dela. E ainda precisando do leite, da comida lá desse cara. E foi para a justiça. No meio do processo, a duras penas, porque eles não são fáceis, a gente sabe disso, ela conseguiu a separação. Cada criança tem seu desafio pessoal, de alma, e ela está lidando com tudo isso daí, bem desperta. E, no meio desse percurso, apareceu uma pessoa bacana para ela. Ela com 6 filhos. E ela está com essa pessoa. Então, o que eu quero falar para vocês é que tudo é possível quando as pessoas despertam. Rede neurológica volta a funcionar. Esse isolamento dela deixou de acontecer. E nesses termos, a gente pode pensar que a internet, que todo mundo fala tão mal hoje em dia, ela é muito boa em determinados casos, em muitos casos. Porque ela estava totalmente isolada, ela deixou de ficar isolada pela via da internet. Então, vocês veem que tudo é possível quando a pessoa desperta para a própria vida e para a prosperidade que ela tem dentro dela e que todos nós temos, quando a gente age em nome da vida. Muito bem, esse foi um detalhe do que é o isolamento social. Esse abusador, ele vai deixar a pessoa depressiva, a pessoa vai ficar insegura. Ele vai falar mal da família da pessoa, vai falar que somos os escolhidos, vai inventar um mito imaginário e que a pessoa vai entrar e, sim, ela pode sair. Mas se ela não sai, ela vai deprimir cada vez mais. Esse é o primeiro movimento. Segundo movimento, tá? É a crítica excessiva. Então, ela já está isolada e ela não é tão boa como ela era no começo. Ela não faz comida direito. Ela não se veste bem. Como esse predador falava, ela é suja. Quer dizer, ele vai inventar milhões de situações e mesmo quando ele leva ela em público, eu não estou falando desse exemplo que eu dei, estou falando de qualquer outro exemplo. Mesmo quando a pessoa vai em público, o olhar crítico velado que acontece quebra totalmente a vítima, porque o castigo vem em casa. Isso serve para as crianças que são filhas de pais abusivos. O castigo vem em casa. E além do que, eu me lembro de um casal que a moça era abusada e que eles estavam sentados numa mesa com algumas pessoas e que ela fez alguma coisa que ele olhou feio para ela, que provavelmente foi pegar mais uma bebida ou conversar com um homem, alguém que estava na mesa dos casais. E ele passa por trás dela para ir no banheiro e dá o recado para ela. A gente vai ter muita conversa em casa, a gente vai conversar em casa. E a partir do resto do jantar, ele não se dirige o olhar mais para ela. E acabou o jantar dela. Acabou. Porque ela fez algo de errado, ele ainda era o guru dela. E com isso, ela foi ficando cada vez mais insegura, cada vez mais acuada, porque ela tinha que pedir desculpas em casa. Por algo que nem precisaria, mas só para ele ficar calmo. Só para ele ficar calmo, ela acabava pedindo desculpas. E quanto mais ela pedia desculpas para ele, mais ele entendia, puxa, ela resiste a isso, então dá para eu ampliar as minhas críticas. Isso não é consciente dele. Mas ela está dizendo desculpa e volta a amar ele, para ele ser bonzinho com ela.
Então, o céu é o limite para esse cara, porque ela não está desperta. E ela quer acalmar ele, que é o pior dos caminhos. Mas vamos dizer que ela vai brigar com ele. É um bom caminho? Pior dos caminhos. Qual é o bom caminho? Sair fora desse jogo. Ah, mas eu não consigo sair da relação. Sai fora, mesmo estando na relação. Se você não consegue ainda, não responda. Faça o que as pessoas falam de pedra cinza. Ele é a sua criptonita, lembra? Do super-homem? Ele vai tirar todas as suas forças o tempo todo, ininterruptamente. O teu cérebro vai virar uma pasta. Enquanto você estiver nessa relação, vira uma pasta. Então, as pessoas falam, vira uma pedra cinza. O que é pedra cinza? É algo que não atinge, eu sou uma pedra. Eu falo um pouco diferente. Eu falo assim, assista esse filme. É um filme sépia. Sabe aqueles filmes antigos? Deixa ele falar, você está na televisão, você pode mudar o canal, se ele quiser continuar, abaixa o volume. Você tem poder para isso. Abaixa o volume. E aí você ouve distante o que ele fala e você sai da bolha dele. E você pode dar um passo e sair, enxergar ele numa bolha assassina, numa bolha predadora e sair a ponto dele perceber que o espaço é teu, porque eles vão tomando conta do espaço, você fica sem espaço no lugar. O espaço é seu, e ele sim está na bolha dele falando sozinho. Se você fica irritada, se você pedir desculpas, ele está se suprindo de você, da tua energia vital. Então, quanto mais você, dentro da relação, conseguir fazer isso daí, mais força você tem para você, sim, isolar ele e não você ficar isolada, isolar ele na bolha dele, recuperar a tua energia para sim cair fora, porque aqui é erva daninha. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, você vai fazer isso daí, mas eu não sei o quanto tempo que você vai dar conta, ou se você vai dar conta sempre, porque eles têm uma característica. Ou eles ficam com raiva e se vingam, e vão arrumar alguma coisa para te quebrar, e eles são muito bons nisso, ou ele vai falar tanto, e você tá bem, mas ele não vai parar de falar. Ele vai passar a noite falando. E pelo cansaço, porque você não consegue dormir, ele vai te quebrar. Ele vai te quebrar porque você não aguenta fisicamente. Eu tinha uma paciente que ela pedia, pelo amor de Deus, eu preciso dormir. E aí ele ficava lá com raiva dela na cama por coisas que ela nem tinha feito. Uma paciente minha mudou o lugar dos livros numa prateleira. E foi motivo para isso. Tinha 2 filhos e ele não parava de falar. Teve um ataque, porque não era para mexer, porque ela sabia que ele não gostava que mexesse. E ela dormiu. Sabe o que ele fez? E não é um cara só que faz isso, viu, gente? Tem muita gente que faz. Ela pegou no sono, ele foi no banheiro, pegou um balde de água e jogou nela. E ela já tinha que acordar, ver os filhos, levar para a escola, e ela tinha que estar muito bem. Então, para vocês verem a amplitude do que esses abusadores fazem para conseguir quebrar o outro, a moral, a lei do outro, para terem o suprimento. A mamãe dava uma surra, a mamãe fazia silêncio, esse aqui jogava água. Esse aqui não para de falar também. Entendeu? Para onde que vai? Então, assim, a melhor coisa nessas situações é você arrumar um plano, além de não jogar mais o jogo, que aí você ganha, não joga mais o jogo fora da relação. E se não for possível, faz esse processo, se isola até dar uma baixada nele, e sinto muito, a maioria não baixa. A maioria dá um tempo para atacar de novo. Essa é uma verdade, não tem como fugir disso, porque isso aqui, gente, eu falo sempre, e é muito real, é um adoecimento mental. O narcisista perverso, ele tem a perversão, ele quer quebrar a lei do outro. E isso daqui é adoecimento mental. Quando você está com esquizofrênico, você vê, olha, o cara está em surto, ele está em delírio, então vamos dar remédio. O perverso, ele sabe que existe a lei, existe a realidade. Então ele transita entre as pessoas, mas o prazer dele é quebrar a lei. E de quem que ele vai quebrar a lei? Para ter o gozo, a alegria dele? Sua. A tua moral, a tua autoestima. Ele vai acabar com você.
Aí ele vai ter o suprimento dele, que ele está quebrando a lei de quem está mais próximo. E ele não vai olhar você como um ser humano. Ele vai olhar você como a pessoa que pode dar esse suprimento para ele. Os filhos, igual, vai olhar da mesma maneira. Tá? Então, a gente vai pensar... Eu estou pegando esses tópicos. Aqui, uma das coisas importantes aqui também é o medo do conflito. Né? Então, quando... que está nesse mesmo termo, né, da pessoa pedir desculpas. Ele começa com essa crítica, e você não quer mais, você não aguenta mais ouvir. Você não aguenta mais ouvir. E muitas vezes, se você tem filhos com esse abusador, ele vai contaminar esses filhos. Esses filhos vão ser os macacos voadores. Sabe o que é isso? São a radiodifusora. Eles vão difundir, porque esse pai vai manipular esses filhos para eles serem os robozinhos deles para atacar essa mãe. Ou para atacar um dos filhos. Ou, se for uma relação de namoro, ele vai usar os amigos como macacos voadores, você não precisa nem romper a relação, para tirar sarro de você, de coisas que ele afirma de maneira totalmente esdrúxula, mente, e você não vai ter força, porque ele vai estar dando risada, vai estar falando um monte de coisa. Você não vai ter força, porque vai esvaziar. O que você fala vai esvaziar de tanto que ele vai se divertir às tuas custas. Ou ele vai ficar ofendido às suas custas. E você, para não ter conflito, o que você faz? Você vai se matando por dentro. Até ficar doente. Emocionalmente ou fisicamente. Então, barre antes, para isso não acontecer. Dá para recuperar? Tudo dá. Se você, por acaso, ficar emocionalmente mal, é o alerta. Tudo é um alerta para você sair e validar a sua autoestima, validar quem você é. Se esse cara te pegou nesse tanto, é uma lição da vida para você se fortalecer e ver e celebrar quem você é o tempo todo. Então, você tem todo o poder de fazer a autocelebração. E saber que, sim, o mal existe. Pessoas insanas e doentes existem. E se você entra nessa história, você adoece junto. Porque você é coparticipante da loucura do outro. Quando você sai disso daí, você aprende que você não precisa ser coparticipante de nada de loucura do outro. É o que te faz bem. E aí eu vou dar o nome de egoísmo saudável. Você vai entrar no melhor egoísmo possível. Esse egoísmo saudável é o meu desafio, ser egoísta, cuidar da minha autoestima e toda essa voz, esse canto, porque às vezes eles falam e dá aquela, como se fosse o canto da sereia, que a pessoa vai entrando e esquece dos argumentos da dor. E vai entrando, e porque ele é vítima, porque ele precisa, porque ele vai melhorar. E a pessoa fica como se estivesse intoxicada, por isso que a gente fala de relacionamento tóxico. E ela vai entrando de novo nessa bababá, nessa conversa, nessa bebedeira, nessa droga. E quando ela vê, ela está de novo servindo de suprimento para essa doença dele. E você adoecendo junto. E aí você percebe de novo, sai. Só que sai com muito menos pedaços da tua inteireza. Quando você sai mais frágil. Você sai achando que você está igual, mas não está. Está menos de você está aqui. E aí ele olha e fala assim, levantou, né? Vem cá que eu vou te quebrar de novo. Pá! Vou te quebrar de novo. Eu gosto disso, me dá prazer. Pá! Você não serve para nada. E quando você realmente não servir para nada, ele vai e não der conta de dar suprimento para ele, ele vai fazer, sabe o quê? Te chutar. Tô casada, não dá para separar? Você não existe do mesmo jeito. Já não existia antes, porque eu te usava como objeto para me suprir. Agora, você até incomoda. Você está na minha frente, eu tenho vontade de chutar, porque tem algo aí na minha frente. Eu já estou com as minhas amantes, eu já saí, ou eu já saí da relação. Então, presta atenção para não chegar nesse ponto. E se você chegar, você pode sair. Se você desperta, que essa live sirva para você despertar e para você saber que é possível a recuperação total, mesmo se você estiver no buraco mais profundo. Você recupera. Quem não recupera é ele. Ele não recupera. Mas ele está feliz, está com outra, tá não sei o quê. Sinto muito por essa outra. Tá? E ali,
também pouco me interessa. A vida dele não me interessa. Eu quero ficar nesse ambiente seguro que é a própria vida. Vai ter percalços, vai ter situações difíceis, tem para todo mundo. Só que faz parte da minha evolução. Aqui foi um grande percalço que me fez despertar, que me fez reativar a minha rede neurológica. E é possível. E é possível. Então, quando você sai de um relacionamento desse tipo, você sai de um lugar onde a pessoa que você estava te hipervigiava, falava que o que você fazia de trabalho era péssimo, estava vigiando você para você se sentir mal, colocava crítica em tudo, dava trabalho demais para você. Ou tudo que você fazia nunca estava bom. Ou o seu guru dessa seita aí inventada por mim agora, o seu guru, ele fazia você fazer muitas coisas que te tiravam o teu sono. Era impossível. Você teve um filho e você não pode cuidar desse filho porque o guru é mais importante. Então veja como que as situações de gente adoecida tira a tua vida, o que é importante para você, o êxtase de você ser quem você é, a tua espontaneidade. Então, aqui a gente vai falar do processo terapêutico, e o processo terapêutico ele vai te fazer voltar para você. Rede de apoio de amigos também. Hoje em dia tem muitos e muitos e muitos amigos que resgatam a vida dos amigos. Eu estou agora especificamente com um grupo de amigos que está ajudando um paciente, um menino, que está saindo de um relacionamento abusivo terrível. E eles estão com toda a força, como se ele fosse um viciado, impedindo ele de pegar no telefone. Porque está todo mundo vendo, inclusive o menino viu, mas ele ainda entra no canto da sereia, ele não está totalmente desintoxicado. É uma droga. Então, essa live de hoje é uma live de alerta para os perigos e de como que isso pode afetar neurologicamente e da possibilidade de você pode sair destroçado, mas você pode ficar invicto, pode ficar ótimo. Ótimo. A partir do momento que você já percebe, é sinal que você já está ficando mais fortalecido. Se tiver terapia, maravilhoso. Se tiver grupo de amigos, maravilhoso. Se tiver família, maravilhoso. Confia. Porque às vezes você sai tão machucado energeticamente, emocionalmente, que você precisa de rede de apoio. E muitas vezes você precisa de uma medicação. Ou para a saúde do corpo, ou para a saúde mental. E não é porque você ficou louco, não. Agora eu sou deprimido. Não tem nada a ver com isso. Doente, uma doença mental, quem tem é ele. O que você tem é um desgaste neurológico que precisa esparadrapo até você energeticamente se recuperar. Então, esse desgaste, muitas vezes, você precisa de um remédio psiquiátrico para dar força, para recuperar essa dopamina, para diminuir o cortisol, para você se estabilizar. E vai precisar, durante um tempo, até essa rede neurológica conseguir jogar no teu corpo tudo que é saudável de novo. Então, às vezes, precisa desse esparadrapo e é super bem-vindo. É super bem-vindo porque é como se você tivesse com o braço quebrado e engessasse para soldar. Então, sem preconceitos, se for o caso de você precisar. Quando você está gripado, com febre, você não toma um antitérmico? Aqui, às vezes, tem gente que não toma, mas vai para uma homeopatia e tal. Às vezes, aqui nesse lugar, você está sem forças para recuperar sozinho pelo corpo. Então, muitas vezes, você vai precisar. Tá bom? Então, eu deixo para vocês aqui uma meditação que é uma autopercepção. Tá? Eu vou começar agora a fazer isso daqui com vocês. Que eu sempre gosto de uma autorreflexão de tudo que foi falado hoje. Então, que vocês possam entrar em contato com a respiração de vocês e entrar em contato por alguns segundos com o que foi dito. Inspirar, expirar. Deixar passar no cérebro de vocês, se vocês estão passando por situações semelhantes, se vocês têm pessoas que passam por situações semelhantes, se vocês podem ajudar os colegas de vocês, família,
a despertar. Vocês podem até falar para assistir, inclusive, essa live, que é bem importante no despertamento. Entre em contato com as memórias de vocês, de dor, de acuamento, sejam elas quais forem. Se vocês têm relacionamentos abusivos, tiveram, passaram por relacionamentos abusivos. E lembrem e imaginem no cérebro que é um fio condutor que fica eletrificado nesse padrão. E nesse momento vocês vão criar essa outra musculatura, que é vocês com força, se colocando em situações. Então eu peço que vocês escolham uma ou duas situações onde vocês acuaram, onde vocês foram depreciados, foram isolados, foram criticados, seja o que for que esse abusador fez. E nesse lugar que é o cérebro de vocês, vocês vão colocar a crença: eu posso, eu sou capaz de me defender. E vocês vão tomar uma atitude espontânea. E essa atitude, ela pode ser qualquer uma que você se satisfazer. O teu cérebro, você concebe e é como se fosse uma experiência vívida para o cérebro. Você pode berrar nele, aqui você pode berrar, colocar ele do tamanho dele, pequeno, bater nele, ou fazer o isolamento, você deixar ele e você seguir em diante. Seja o que o teu cérebro escolher para a solução desse conflito, a hora é agora. Escolha já, com a palavra eu posso, eu sou capaz. E uma palavra que a gente coloca no negativo e que funciona para o positivo: não é minha culpa. Eu posso, eu sou capaz, não é minha culpa. Façam a reconexão com vocês mesmos e resolvam a situação de modo espontâneo. Deem espaço para o cérebro de vocês agirem em nome da vida, podendo ser quem vocês são, com uma agressividade saudável, com egoísmo saudável, com a pulsão de vida saudável. E nesse momento você vai explodir essa imagem como se ela fosse encaminhada para o cosmos como energia de resolução. Isso é física quântica. Resolução. Eu dou conta, eu resolvi. Aqui dentro já está resolvido. E agora a situação vai se atualizar aqui nesse plano. E mesmo se você já não estiver mais nesse relacionamento abusivo e tem uma memória de dor, você vai resolver também. Porque um pedaço seu ainda estava. E vai resolver essa rede neurológica. E um beijo para vocês. E quanto mais despertos, melhor. Só mais uma coisa, façam uma vez e está pronto o exercício. Não repitam, não fica pensando nele, ele já explodiu, já está no espaço. Um grande beijo.